A figura 1.29 apresenta o losango E, F, G, H, inscrito no retângulo A, B, C, D, sendo O o ponto de interseção das diagonais desse losango. Decidir se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Nas afirmações a seguir, quando comparamos a igualdade entre dois vetores, queremos que eles tenham a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Quando nos referimos ao módulo, estamos falando em vetores de mesmo comprimento. Nas questões de comparação de módulo, queremos apenas verificar se os vetores têm o mesmo tamanho. Quando a afirmação se referir ao paralelismo, basta verificarmos se os vetores têm a mesma direção, sendo indiferente o sentido e o módulo. Por fim, quando falamos de perpendicularismo, queremos verificar se no prolongamento dos vetores, o encontro faz um ângulo de 90 graus. Vetor E, O, igual ao vetor O, G. Podemos notar na figura que o vetor de E até O tem mesma direção, sentido e módulo do vetor que vai de O até G. Logo, esta afirmação é verdadeira. Vetor A, F, igual ao vetor C, H. Embora os vetores tenham mesma direção e mesmo módulo, eles possuem sentidos opostos, e portanto, a afirmação é falsa. Vetor D, O, igual ao vetor H, G. Neste caso, é fácil verificar que eles possuem mesmo módulo, direção e sentido, e por isso, a afirmação é verdadeira. Quando falamos do vetor C menos O, estamos nos referindo ao vetor que vai de O até C. Portanto, nesta questão estamos comparando os módulos dos vetores O, C e B, O. Embora eles não tenham a mesma direção e nem o mesmo sentido, podemos notar que eles têm o mesmo tamanho. Logo, a afirmação é verdadeira. Módulo do vetor O, H igual ao módulo do vetor D, H. Esses dois vetores não têm nem direção, nem sentido e nem módulo em igualdade, portanto, a afirmação é falsa. Vetor E, H, igual ao vetor C, O. Podemos notar que eles têm mesmo módulo e mesma direção, mas não o mesmo sentido. Com isso, esta afirmação fica falsa. Módulo do vetor A, C, igual ao módulo do vetor B, D. Embora os vetores em questão tenham direções e sentidos diferentes, o tamanho deles é o mesmo. Portanto, a afirmação é verdadeira. Módulo do vetor O, A, igual à metade do vetor D, B. Nesta questão, note que o vetor D, B, ao ter seu tamanho reduzido pela metade, corresponde na verdade ao vetor DO. Os vetores em questão não têm mesma direção e nem o mesmo sentido, mas têm o mesmo módulo. Afirmação verdadeira. Vetor A, F, paralelo ao vetor C, D. Os vetores não têm o mesmo módulo, mas têm a mesma direção e sentido. Para o paralelismo, basta a mesma direção. Afirmação verdadeira. Vetor G, F, paralelo ao vetor HG, podemos perceber que estes vetores não têm mesma direção, e portanto, não são paralelos. Afirmação falsa. Vetor A, O, paralelo ao vetor OC. Estes vetores têm mesma direção. Afirmação verdadeira. Vetor A, B perpendicular ao vetor OH. Note que se prolongarmos o vetor OH, a partir do ponto O até o ponto F, teríamos no encontro dos dois vetores um ângulo de 90 graus formado. Logo, a afirmação é verdadeira. Vetor E, O, perpendicular ao vetor C, D. Como no anterior, se prolongarmos o vetor E, O, a partir do ponto O até o ponto G, podemos notar novamente a aparição de um ângulo de 90 graus entre os vetores. Portanto, eles são perpendiculares e a afirmação é verdadeira. Vetor A, O, perpendicular ao vetor H, F.
É fácil notar que o encontro deles não forma um ângulo de 90 graus. Com isso, a afirmação é falsa. Vetor O, B, igual ao vetor menos F, E. Quando falamos de um vetor negativo, estamos nos referindo a um vetor com seu sentido trocado. Logo, o vetor menos F, E, é equivalente ao vetor E, F. A representação desses dois vetores tem mesma direção, sentido e módulo. Logo, a afirmação é verdadeira. Se o vídeo te ajudou nos estudos de geometria analítica, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.